Bom dia, um feliz sábado a você que está assistindo o culto nessa manhã. Vamos pedir a Deus agora a presença em nossos lares para que nós possamos estar unidos em um só coração, voltando o pensamento a Ele. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque mesmo na dificuldade, o Senhor provê modos de louvar o Seu nome, de adorá-lo, seja onde for. E não há melhor lugar que nosso lar para louvar a Ti. Que nós possamos agora voltar nosso pensamento e nossa total atenção, Senhor, para o culto e ouvir a Sua voz. Que ela venha acalmar nosso coração, nos manter firmes em Suas palavras. Tudo isso pedimos e agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Exatamente. Bom dia, feliz sábado. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 501, Mansão sobre o Monte. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando da vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto, temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Continuando o nosso louvor, vamos... Não, pode ir. Ali não para, não. Continuando o nosso louvor, vamos falar da nossa grande esperança, que é de ter o encontro realmente com Jesus. Hino de número 469, ó que esperança. Oh, que esperança vibra em nosso ser.
Feliz sábado, meu irmão, minha irmã. Obrigado pela sua companhia. Nossos amigos que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, sejam muito bem-vindos à Casa de Deus. Neste momento, eu quero convidar você para fazer aquele momento de entrega. Nós vamos disponibilizar aqui embaixo no nosso canal um link, onde ali você vai poder digitar o seu pedido de oração, o seu agradecimento e qualquer experiência que você tenha vivido, que você queira dividir conosco. Este é o momento. Nós queremos agora dividir com vocês o que está lá em 1 Pedro 5, verso 7. Deus nos manda uma mensagem muito bonita através do apóstolo Pedro, que diz o seguinte: lançai sobre Jesus Cristo, lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de mim e de você. Neste momento, eu convido a você, aonde você estiver, a se ajoelhar. Se você não tiver essa possibilidade, você pode ficar aí onde você está, na sua cama, no seu escritório, na sua poltrona, mas eleve os seus pensamentos a Deus neste momento. Vamos orar? Santo e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado porque nós podemos reconhecer que tu és o Deus, o Rei, o Senhor de nossas vidas. Obrigado pela promessa maravilhosa de ter enviado o Espírito Santo para nos confortar neste momento tão desafiador que nós estamos vivendo. Nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, os pedidos dos nossos irmãos, os agradecimentos, o reconhecimento que nós temos um Deus maravilhoso cuidando de nós. Nada escapa ao seu controle. O Senhor cuida de todos nós. Como ovelha, Senhor, Tu sabes que nós temos medo, Tu sabes que nós somos ansiosos. E o Senhor, como grande pastor, está cuidando de cada um de nós. O Senhor está assistindo aos idosos, às crianças, aos profissionais de saúde, aos governantes. Todos nós estamos trabalhando, Senhor, para levar a mensagem de paz e esperança a cada irmão nosso. Que o Senhor receba com carinho cada pedido e cada agradecimento. Que o Senhor acrescente na vida dessas pessoas as bênçãos maravilhosas que o Senhor já reservou para cada um de nós. Clamamos a Ti em nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Naquele dia foi pior, hoje tá. Bom dia, crianças. Feliz sábado. Estou muito feliz por mais um sábado que nós estamos juntos com mais uma historinha infantil. Estamos dando continuidade durante essa semana
durante essas semanas falando sobre regras, que as regras são importantes e que elas são para o nosso bem. E Deus também nos deixou suas regras, que são os mandamentos. Nós temos 10 mandamentos que Deus nos deixou para a nossa felicidade, para o nosso próprio bem. Na semana passada, nós vimos os 3 primeiros mandamentos que falam sobre o nosso Deus. E hoje nós vamos falar sobre o 4º mandamento, que fala sobre um dia muito especial, o dia de sábado. Deus, Ele criou durante toda a semana esse mundo lindo. Ele criou os céus e a terra, criou as estrelas, criou os animais, criou toda a vegetação, criou Adão e Eva em 6 dias, mas no 7º dia, Deus descansou. Será que ele descansou porque ele estava cansado? Claro que não. Deus descansou porque ele deixou um dia especial para que a gente possa nos lembrar que ele é o nosso Criador, que ele fez todas as coisas belas para cada um de nós. Além disso, crianças, é um dia separado, um dia em que honramos e glorificamos o nome de Deus. Tem pessoas que falam que o sábado é um dia chato, porque é um dia que não pode fazer nada. Mas quem disse isso? O dia de sábado é um dia que a gente vem à igreja, a gente vem com a nossa família, agradecer a Deus as bênçãos recebidas durante a semana. A gente encontra com nossos amigos e irmãos. Nós podemos fazer uma visita, podemos ir a um orfanato, a um asilo. Nós podemos fazer o bem àquelas pessoas que estão precisando. Sabem, quando Jesus veio à Terra, ele fazia o bem no dia de sábado. Ele servia as pessoas. E esse dia foi separado para que a gente também possa fazer isso, que a gente possa lembrar que existe um Deus criador de todas as coisas e que a gente também possa servir as outras pessoas. E tem muitas coisas legais que a gente pode fazer no dia de sábado. Podemos participar dos aventureiros, dos desbravadores, podemos caminhar na natureza, ver todas as coisas belas que Deus fez. Podemos ver a vegetação que Deus criou e deixou para cada um de nós. Podemos ver os animais. Deus criou cada animal lindo. E nós podemos, no dia de sábado, ver esses animais que Deus deixou para cada um de nós. Podemos brincar com eles, fazer carinho, estar em contato com a natureza, pois quando estamos em contato com a natureza, nós lembramos que temos um Deus criador de todas as coisas. E podemos fazer também um pôr do sol em meio à natureza. Então, o sábado é um dia muito especial, pois é um dia de honrarmos e glorificarmos o nome de Deus. E lembrarmos que é um dia que Ele deixou separado para mim e para você, para lembrarmos que Ele é o nosso Criador. Então, que nós possamos utilizar este dia como um dia super feliz. Vamos orar ao Senhor e agradecer sobre o dia de sábado. Vamos fechar nossos olhinhos? Querido Deus e nosso Pai, te agradecemos por esse dia tão especial que o Senhor criou para mim e para todas as crianças e todas as pessoas. Nos ajude, ó Deus, a honrá-lo e glorificá-lo, Senhor. Nos ajude a deixar esse dia feliz e santificá-lo, Senhor, de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar.
Jesus Cristo à vista, ó Pai, ergue as marcas da vitória que na cruz venceu o mal. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. E a última lágrima sou para sempre do Senhor. Os remidos se aproximam lentamente de Jesus. Aos seus pés estão coroas em memória à sua cruz. Os reinos deste mundo são para sempre do Senhor. Anjos cantam a vitória em perfeito louvor. E do alto de seu trono, Cristo olha para mim. Vejo as marcas que me abriram o caminho até ali. Mesmo sem dizer mais nada, é tão fácil de entender. O seu sangue me salvou e estou para sempre com você. E a última lágrima de alegria cai ao chão. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. E a última lágrima sou para sempre do Senhor. Parecia bem distante, mas agora é tão real. Viverei eternamente, foi Jesus quem me salvou. Minha última lágrima são para sempre do Senhor. Fala, Senhor, eu quero aprender. Fala, Senhor,
nas lutas, toda dor e angústia, eu as entrego em oração. Fala, Senhor, preciso de ti. Fala, Senhor, ao meu coração. Olá, amados e amigos da Igreja Central de Campos. É um privilégio estar com você mais uma vez. E eu convido neste momento você que está aí de casa com a sua família a fecharmos os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, que privilégio nós temos de neste momento orar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que a Tua palavra, ao ser aberta, Senhor, que neste momento o Teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Por favor, Pai, este é o clamor da Tua igreja, que está reunida em cada lar. Que cada espaço, Senhor Deus, da nossa casa, seja neste momento um pedacinho da adoração ao Senhor. É o que eu te peço, Pai, e a Ti clamo em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está em casa com a sua família, eu estive há pouco tempo estudando aqui a palavra de Deus, mas em especial uma pesquisa de um psicólogo chamado Abraham Maslow. E ele estudou sobre a teoria das necessidades humanas. E o que chama a atenção nessa pesquisa que Maslow ele faz, é que ele fala que para que cada família, cada ser humano tenha suas necessidades básicas atendidas, são cinco áreas específicas. E ali Maslow ele fala que é necessário atender à fisiologia, à segurança, o amor, relacionamento, estima e realização. Pensando nesse estudo da teoria de Maslow, que depois veio se tornar na pirâmide de Maslow das necessidades humanas, eu fiquei pensando, qual é a maior necessidade da igreja hoje? Qual é a necessidade do cristão nos tempos que nós estamos vivendo? Queridos, eu gostaria de convidar você neste momento a abrir a palavra de Deus no livro de Joel, capítulo 2. Vamos abrir? Enquanto você abre o livro de Joel, capítulo 2, gostaria de estar contextualizando com você este livro em especial. O livro de Joel fala que o povo de Israel estava vivendo sob circunstâncias de severa seca. O livro de Joel nos traz a informação que o povo de Israel, a colheita estava queimada pelo sol, os casamentos estavam sendo desfeitos, a casa, o templo de Deus estava parado, não havia mais a oportunidade da adoração ser realizada, os ministros e sacerdotes estavam chorando. Deixa eu perguntar algo aqui para você neste momento que está aí na sua casa. Será que nós estamos vivendo tempos semelhantes ao que o livro de Joel nos ensina e nos especifica? Eu convido a você então a abrir o livro de Joel, capítulo 2, a partir do verso 12 em diante. Deus tem uma mensagem muito especial para cada um de nós. Deus tem uma mensagem poderosa para você que neste momento está no seu lar. Joel capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: ainda assim agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor. Nessa primeira parte deste sermão, eu gostaria de falar com você sobre o clamor de Deus para o povo de Israel, aqui no contexto do profeta Joel. E o que chama a atenção é que Deus ele levanta um clamor através do profeta, para que a nação, em meio ao caos, em meio à destruição, possa buscar ao Senhor, possa clamar ao Senhor. E o primeiro clamor de Deus, por meio do profeta, está aqui no verso 12 que nós acabamos de ler. E o primeiro chamado de Deus é: converta-se. E isso chama bastante atenção no texto bíblico, porque o chamado de Deus para converter, na linguagem original, a palavra converter, ela vem da palavra shuv, que quer dizer retornar, ou seja, voltar nos caminhos que o Senhor deseja para o seu povo. E amigos, você que está me assistindo neste momento, o verso 13, o clamor de Deus é de não somente haver conversão, mas também de rasgar o coração.
Eu não sei se você se atentou ao verso 13, porque fala: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Para um judeu, quando ele estava passando por uma situação complicada, seja uma situação política, seja uma enfermidade, muitas vezes o judeu, ele se prostrava ao chão, ele se jogava, ele pegava o pó, as cinzas do chão, jogava sobre a sua cabeça, rasgava as suas vestes como sinal de contrição, como sinal de tristeza profunda. E queridos, e Deus faz um convite: olha, para passar dessa situação, para se livrar do momento que vocês estão passando, é necessário converter, é necessário rasgar o coração, é necessário entregar o coração. E Deus, queridos, Ele não termina por aqui no seu clamor pelo seu povo, pela sua nação. O verso 15 diz o seguinte: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum. Ele fala: converta-se. Ele continua clamando, o nosso Deus clamando para o seu povo: rasgue o coração. E ele continua: se for possível, faça jejum. E o verso 16 ainda continua: congregai o povo, santificai a congregação. No versículo 17, Deus ainda faz um clamor para os líderes: se for possível, ministros, sacerdotes, chorem. Amigos, que mensagem poderosa, Deus clamando através do profeta Joel, para que em meio ao caos, em meio ao sofrimento, em meio às tempestades, para que o povo possa buscá-lo. Quando eu chego no verso 18, queridos, do capítulo 2, há uma condicionalidade muito forte nesse texto. Joel capítulo 2, verso 18 diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Amigos, eu não vou ler com vocês aqui todo o capítulo 2, mas quando eu leio os versos 18 até o verso 17, Deus, Ele tinha uma promessa, uma esperança de restaurar o povo da sua condição espiritual, a esperança de restaurar o povo da sua condição material. E Deus, Ele tinha uma promessa muito forte para a sua nação: se eles buscassem, se eles clamassem, se eles rasgassem o coração ao Senhor. Ali Deus fala no verso 23 que Ele derramaria a sua chuva. E eu convido a você nesse momento a abrir o texto aqui do próprio livro, capítulo 2, verso 23. E eu já quero adiantar algo muito especial para você. Infelizmente, o povo de Israel não buscou. Infelizmente, o povo de Israel não rasgou o seu coração, não se consagrou, não se santificou. E o livro de Joel, meus amigos, como Israel não cumpriu aquilo que Deus desejava para a sua nação, essas promessas, essas profecias se estendem a nós, a igreja hoje, um novo Israel de Deus. Você que está aí na sua casa, você é um novo Israel de Deus. E Deus espera que você nesse momento possa buscar, possa clamar, possa jejuar, possa se santificar, porque Deus tem algo muito grande para a sua igreja hoje. Sabe o que é, meus amigos? Verso 23 diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa chuva, chuva que fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Amigos, o capítulo 2, ele fala em especial para dois grupos de pessoas. O primeiro, para aqueles que estão afastados completamente do Senhor e vivem uma vida dissoluta. E Deus, ele faz aquele convite: volta, está na hora. As circunstâncias dos tempos que nós estamos vivendo, não há tempo para se perder. Mas também Deus, ele faz um convite para aqueles que já conhecem a verdade, conhecem a palavra de Deus. E Ele faz o convite para que venhamos sair da letargia espiritual, que venhamos nesse momento clamar ao Senhor. Lucas 21, verso 28, diz que, ora, ao começar a acontecer estas coisas, exaltai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Meus amigos, diante desses dois grupos, dessas duas audiências, propósito que aqui é um resumo, em cima do capítulo 2 do livro de Joel, nós precisamos buscar ao Senhor. Não há tempo, o tempo agora está escasso e nós precisamos buscar a este Deus Todo-Poderoso, pedir a chuva do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queridos, a chuva no contexto original da palavra chuva, quer dizer temporal, chuva forte, aguaceiro descendo do céu. E a chuva temporã, amados irmãos, a chuva temporã é as primeiras chuvas do outono que caem sobre a terra para fazer com que o grão possa germinar.
A chuva serôdia são as chuvas da primavera, para que o grão possa amadurecer e assim possa ser colhido. Isso quer dizer então que durante esse intervalo entre a chuva temporã e a chuva serôdia, o Espírito Santo não tem sido derramado? Claro que tem sido derramado. Pedro, no seu sermão, no livro de Atos, capítulo 2, ele pregando para a igreja primitiva, de uma forma poderosa, milagres acontecem, 3.000 pessoas são batizadas, mas algo impressionante acontece antes desse relato impressionante. Os discípulos estavam unânimes em oração, enquanto eles estavam olhando para os interesses próprios, querendo um ter a supremacia sobre o outro. Mas a partir do momento que eles oraram unânimes em oração, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, a igreja primitiva realizou uma grande obra. Queridos, o Espírito Santo deseja fazer hoje o mesmo pela sua igreja. Nós precisamos clamar para que a chuva serôdia possa ser derramada sobre a nossa igreja, sobre os nossos lares. E é por isso, amados, que no livro Grande Conflito, página 611, Ellen White, ela diz que a grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder, ou seja, com menor manifestação do poder de Deus do que assinalou o seu início. Da mesma forma como na igreja primitiva, houve uma grande chuva do Espírito Santo e grandes coisas foram realizadas na sua igreja. Amigo, não vai ser diferente hoje. Ao nós clamarmos ao Senhor, grandes coisas poderão ser feitas, amém? Grandes maravilhas poderão ser realizadas. Mas, meus amigos, o Espírito Santo, Ele quer fazer essa obra em nós. Ele quer realizar hoje, porque o céu está aberto, está esperando que o povo do Senhor possa hoje clamar a Deus, buscar em oração. Ellen White ainda, ela fala no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 121, ela diz o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e a mais urgente de todas as necessidades, buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Eu creio que você já entendeu a ideia deste sermão. Qual é a maior necessidade hoje do cristão? Qual é a maior necessidade hoje da igreja? É buscar o Espírito Santo, é colocar os joelhos no chão, buscar a Deus em oração. Meus amados, nós precisamos de reavivamento. Reavivamento é a renovação da vida espiritual pela ação do Espírito Santo. O que seria a reforma? São as mudanças das nossas práticas e hábitos que vão levar-nos a uma ação de discipulado, de evangelismo. Não tem como separar uma coisa da outra, não tem como separar reavivamento e reforma. Não existe reforma sem reavivamento. E talvez você me pergunte: pastor, o que eu preciso como cristão, o que eu preciso como igreja fazer para receber o Espírito Santo na minha vida? O que eu preciso fazer no meu lar para que o Espírito Santo habite? O que eu preciso fazer, quais são as condições necessárias? Queridos, na palavra de Deus, nós temos dois tipos de profecias. Existem as profecias incondicionais e as profecias condicionais. A profecia incondicional, que acho que é a nossa maior esperança hoje, é a certeza, é de que em breve Jesus voltará. E independente do seu preparo, independente da sua decisão, Jesus irá voltar. Amém? Jesus irá voltar. Mas a profecia condicional é: e eu? Qual será a minha decisão? Qual será a minha resposta? Eu irei clamar, eu irei buscar, irei ter um comportamento, uma decisão diferente do povo de Israel no passado? Eu gostaria de pedir a você nesse momento, possa abrir um outro livro da Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Tem um texto aqui muito especial. Está dentro do contexto da consagração do templo. Salomão, ele ora ao Senhor pedindo perdão pelos pecados do povo. Ele louva a Deus. E quando chega no capítulo 7, Deus, ele faz uma aliança com Salomão. E aqui no capítulo 7, verso 14, tem um texto bem conhecido, eu acredito que você conheça. Mas aqui nós vamos encontrar 4 condições para nos aproximarmos de Deus. 4 condições para que nós venhamos de uma maneira poderosa clamar a Deus, para que o Espírito Santo possa ser manifestado na nossa vida individual e também como igreja coletiva. O texto nos diz o seguinte, acompanhe comigo, abra 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, e ali diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar,
e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amigos, esse texto de uma forma muito especial, Deus aqui, Ele nos coloca 4 condições. 4 condições para que nós venhamos nos aproximar desse Deus Todo-Poderoso, para que nós venhamos clamar, para que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida, no nosso lar, na nossa igreja. A primeira condição que nós lemos nesse texto, qual é? Se humilhar. O orgulho e o pecado, meus amigos, o orgulho é o pecado da pior espécie. Infelizmente, a arrogância espiritual é um problema muito sério. A igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, verso 17, ali diz que, a igreja diz o seguinte: rico sou e nada tenho falta. Meus amigos, qual é a nossa condição hoje? Será que nós temos sentido falta de algo? De fato, qual é a nossa necessidade nesses tempos que estamos vivendo? Ellen White, ela faz um apelo muito atual no livro Testemunhos Seletos, página 547, volume 2. E ela abrange não apenas uma parte dos membros da igreja, mas ela fala, olha, que jovens e idosos se consagrem a Deus, que empreendam uma obra e prossigam avante trabalhando em humildade sob o domínio do Espírito Santo. Meus amigos, deu para entender a primeira condição? Nós precisamos nos humilharmos para que o Espírito Santo possa tomar posse da nossa vida, tomar posse dessa obra que nós temos a desempenhar na pregação da palavra de Deus. Mas a segunda condição do texto que nós lemos é que, além de nos humilharmos, nós também precisamos orar. Se me humilhar, se orar. Eu gosto muito do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Ali o apóstolo Paulo, ele fala: orai sem cessar. A impressão muitas vezes que eu tenho é que nós temos orado pouco. Precisamos orar mais. Temos até um culto pela qual nós chamamos de culto de oração. Ellen White, ela fala que só podemos esperar um reavivamento da nossa vida, um reavivamento da igreja por meio da oração. Meus queridos, e qual é a terceira condição? Está dando para anotar aí? Está dando para lembrar? Se humilhar, orar. A terceira condição é buscar. Eu gosto muito do texto de Isaías 55, verso 3. Isaías, ele fala o seguinte: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e vossa alma viverá. Amigos, hoje é o tempo de nós buscarmos ao Senhor, hoje é o tempo de nós irmos até o Senhor, inclinar os ouvidos e ouvir a voz do Senhor. Mas logo, alguns versos, ao verso 3, no verso 6 e verso 7, está um texto muito conhecido desse profeta: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amigos, é necessário se humilhar, é necessário orar, é necessário buscar. E a última condição aqui do texto de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, é se converter. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus caminhos, é aí que nós iremos ver, sabe o que, queridos? A atuação de Deus. Amados, não sei se você reparou, que a mensagem aqui de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, se assemelha muito ao que nós lemos na mensagem de Deus para o povo de Israel, lá no livro de Joel, capítulo 2. O que nós precisamos fazer hoje como igreja? Que ao nós nos humilharmos, que ao orarmos, que ao buscarmos a presença do nosso Deus, que ao nos convertermos nos nossos caminhos, a promessa é no verso 14: então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, hoje estamos passando por um momento difícil no contexto político, econômico, religioso, e nós precisamos, como igreja, aí na sua casa, você como família, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, agora chegou o momento de nós clamarmos a Deus. Deixa eu aqui contar uma pequena história para você. Eu não sei se você em algum momento conversou com alguém, e essa pessoa, ela contraiu uma doença séria, um câncer,
E de repente o médico, ao falar para ela, diz o seguinte: olha, você tem 2 meses de vida. Ou você tem 6 meses de vida. O que o médico está querendo dizer? Falta pouco para você. Como médico espiritual, estudante da palavra de Deus, eu quero dizer para você que também falta pouco para Jesus voltar. O momento de clamar pelo Espírito Santo não é ontem, não é amanhã. O tempo de clamar pelo Espírito Santo na nossa vida é hoje. Ellen White, ela fala que Satanás, ele não pode impedir que a chuva da bênção de Deus de cair sobre o povo de Deus, assim como não se pode fechar as janelas do céu para que a chuva não caia sobre a terra. Ela ainda diz que a descida do Espírito Santo sobre a igreja é encarada como estando no futuro, porém é o privilégio da igreja tê-la agora. Temos que buscar orar por ela agora, crer nela, precisamos tê-la e o céu espera para concedê-la. Eventos finais, página 117. Meus amigos, falo aqui para 2 grupos de pessoas. Assim como Joel, assim ele menciona. Talvez alguém da sua família que neste momento está me acompanhando, aí pelo Facebook, pelo YouTube, está precisando retornar para os caminhos do Senhor. E o meu convite para você, nessa circunstância que nós estamos vivendo, é dizer que Jesus está voltando e que ainda dá tempo para que você possa voltar. Para você que talvez está há anos na igreja, vivendo essa fé, orando, eu quero dizer para você nesse momento, que agora é o momento de orar, de clamar a Deus, para que o Espírito Santo possa ser derramado de uma forma completa, porque o céu está aberto, esperando para que você ore, para que você busque, para que você se humilhe, para que você rasgue o coração. Agora é o momento, queridos, de nós clamarmos a Deus. E eu gostaria de convidar você agora, sua família, chame o seu marido, chame a sua esposa, chame os seus filhos, dê a mão a cada um deles nesse momento. Deu a mão? Segure a mão bem forte, segure os seus filhos nesse momento. Eu convido a você agora a orar, a clamar por Deus, a clamar a Deus, rasgar agora o coração a esse Deus, para que o Espírito Santo possa ser derramado sobre a nossa família, sobre a nossa casa, para que de uma maneira especial, queridos, venhamos estar preparados para quando Jesus voltar. Eu tenho a plena certeza que esse é o seu desejo. Vamos orar? E eu convido você neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, Senhor, nós queremos rasgar o nosso coração, nos humilharmos. Muitas vezes, Senhor Deus, não temos feito aquilo que agrada ao Senhor. E nós queremos confessar, Pai, a nossa vida, os nossos pecados, para colocar-nos, Senhor Deus, inteiramente em Suas mãos. Cuida, Senhor Deus, da nossa família. Sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis, assim como o povo de Israel estava vivendo por tempos difíceis. Nos ajuda, Senhor, a buscar. Infelizmente, o povo de Israel no passado não buscou, não rasgou o seu coração. Mas nós estamos passando por um tempo, Pai, pelo vale da decisão, aonde nós precisamos tomar a nossa decisão hoje de entregar-nos ao Senhor completamente o nosso coração. Cuida, Pai, talvez de alguém que neste momento está orando aí na sala, que está precisando retornar para os seus braços. Senhor Deus, nós sabemos que a Tua misericórdia, o Teu Santo Espírito está trabalhando. Sabemos que neste momento, essa pessoa está com seus olhos fechados, está com seu coração aberto, clamando para que o Teu Santo Espírito, de uma maneira poderosa, possa transformar a sua vida. E eu tenho a plena certeza que os anjos do céu estão, Pai, ansiosos pela nossa decisão. Ansiosos, Pai, para derramar a chuva do Espírito Santo sobre cada um de nós. Por favor, Pai, reaviva a nossa vida espiritual. Reaviva, Pai, para que nós venhamos pregar esta mensagem, porque falta pouco tempo. E muitos ainda precisam ser salvos. Nos ajuda, Pai. É o que nós te clamamos nesse momento, pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Olá, queridos. Nós estamos continuando a nossa adoração. Já adoramos o nosso Deus com os nossos louvores, com a nossa oração. E agora também adoramos o nosso Deus com o estudo da sua palavra. Teremos agora o privilégio de adorarmos ao nosso Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Você
da sua casa talvez esteja se perguntando, mas pastor, como que eu vou fazer isso daqui de casa? Já temos explicado nos outros sábados, mas vale a pena repetir nesse momento. Você pode adorar o Senhor de 4 maneiras. Você pode adorá-lo com o seu dízimo e com a sua oferta através do 7Me, o aplicativo 7Me, baixar do seu celular e você vai ter o acesso e toda a explicação de como usá-lo. Você também poderá, quem sabe, transferir esse valor para a conta da igreja. A segunda maneira que você tem de estar também participando, dando continuidade à sua adoração. Se você tem dificuldades para usar o aplicativo ou fazer esse depósito ou essa transferência, nós também temos outras 2 maneiras. Nós estamos tendo os nossos plantões aqui na igreja, onde você poderá vir para trazer o seu dízimo, a sua oferta, um quilo de alimento, que nós continuamos ainda com o mutirão, ou quem sabe, se você desejar também participar de um momento de oração. Teremos aqui anciãos, eu também estarei aqui para orarmos por você. Por último, se você está num grupo de risco e você não pode sair de casa, você também pode nos ligar e nós estaremos indo até a sua casa para pegar com você a sua adoração e estaremos então trazendo até a igreja para que você possa continuar participando e incentivando que a pregação do evangelho ela continue, porque a obra não pode parar. Eu quero nesse momento te convidar para assistir mais um vídeo a respeito do 7Me. Vamos prestar atenção nesse vídeo nesse momento. A Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões de membros. Só na divisão sul-americana somos 2,5 milhões. E para alcançar mais pessoas para o reino de Deus, precisamos e devemos utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis ao serviço da salvação. A tecnologia é uma delas. Computadores, smartphones e o acesso à internet transformaram nossa vida. Mas, independentemente das mudanças, uma coisa permanece: a essência. Chamar um táxi através de um aplicativo ainda possui a mesma essência: o transporte. Acessar sua conta bancária pelo smartphone continua a ter o mesmo sentido: a administração dos recursos financeiros. E a essência de conversar com nossos amigos por um aplicativo de mensagem instantânea continua sendo a nossa necessidade de se comunicar. Pensando nisso, a divisão sul-americana desenvolveu o 7Me. Ele é um espaço para membros e amigos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por meio de seu sistema online e aplicativos, o 7Me é uma nova forma de nos relacionarmos e comunicarmos com os nossos membros da igreja, porém com a mesma essência: a salvação. Para acessar o sistema, o membro deve se cadastrar e, em seguida, irá receber sua senha de acesso. Caso não receba, deve atualizar seus dados na secretaria da sua igreja local. Os amigos também podem acessar o sistema usando suas credenciais do Google ou Facebook. O membro da igreja pode criar seu login e atualizar seus dados pessoais. Para fortalecer o relacionamento, criamos uma área em que o membro pode solicitar sua transferência de igreja e acompanhar o processo. Pensando na transparência, desenvolvemos uma área exclusiva de verificação de finanças, onde o membro terá acesso à prestação de contas da igreja local. O sistema ainda oferece uma área para a devolução de dízimos e ofertas, onde o usuário, seja ele membro batizado ou não, poderá agendar via débito online ou cartão de crédito. Além disso, temos uma aba com informações em que é possível saber o direcionamento dos dízimos e ofertas. Na área de extratos, o usuário pode configurar o recebimento de seus comprovantes. Desta forma, o relacionamento da igreja com seus membros e amigos se torna mais próximo, transparente e acessível, pois todas as informações ficam integradas em uma única plataforma. É simples, efetivo e prático. 7Me, um novo formato, a mesma essência.
teus tesouros, talentos, meu rei. Venho agora me pôr em tuas mãos. Ok, queridos, nesse momento eu quero também estar orando por você. Se você puder, nesse momento, feche os seus olhos comigo, vamos juntos conversar com o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós entregamos nesse momento a nossa adoração em Tuas mãos. Através dos nossos dízimos, reconhecemos que Tu és o nosso Criador, o nosso mantenedor. E através da nossa oferta, queremos demonstrar nessa manhã a nossa gratidão, porque Jesus um dia se fez oferta por cada um de nós. A nossa oferta é uma demonstração de que aceitamos a salvação em Cristo Jesus. Aí está a nossa gratidão, mas acima de tudo, nesse momento queremos entregar a nossa vida por inteiro em Tuas mãos, para que o Senhor continue nos abençoando e para que a cada dia possamos ter a certeza de que vale a pena continuar confiando em Ti. Nos abençoe, aceite a nossa adoração nessa manhã, mais uma vez pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a nossa adoração ela não terminou. Eu quero agora te fazer um convite todo especial. Agora nós vamos dar continuidade com o estudo da nossa lição. A lição que você esteve estudando durante toda a semana, você poderá agora recapitular com a nossa equipe de professores que foi selecionada para trazer uma mensagem especial para você. Que Deus nos abençoe e vamos juntos continuar a nossa adoração ao nosso Deus. Meu cordial bom dia a todos que se encontram aí do outro lado, mas com certeza pertinhos da gente em relação à mesma fé. Meu feliz sábado a cada irmão, aonde quer que você se encontre. Seja na sua sala, no seu quarto, mas a certeza que nós estamos juntos, conectados em uma mesma fé. A cada sábado, nós temos o privilégio de estarmos recapitulando e revendo um guia infalível da Bíblia. É o guia da Escola Sabatina, nossa lição. E nesse trimestre nós vamos estar recapitulando como interpretar as Escrituras. E agora, no primeiro sábado do mês de maio, nós vamos dar seguimento ou continuidade a esse estudo. E hoje, para uma conversa ainda mais gostosa, ainda mais próxima, recapitulando os principais pontos, nós temos dois convidados. Um é novo conosco aqui. Eu gostaria de cumprimentá-lo inicialmente. Nós temos aqui conosco hoje. Feliz sábado, Fernando. Feliz sábado, Sergiane. Feliz sábado, Nara. E feliz sábado para você que está aí em casa. Estou sentindo falta de todos, sentindo muita falta dos nossos irmãos. Mas creio que em breve, pela graça de Deus, estaremos todos juntos aqui na igreja. Amém. Esse é o Fernandinho, tá? Como nós falamos, nós sempre utilizamos aquela forma mais amigável. E conosco, novamente aqui, a Gilnara. Eu estou falando o nome assim porque ela gosta de ser chamada assim, tá, irmãos? Mas é a carinhosamente chamada Nara. Tudo bem, Nara? Feliz sábado. Bom dia, Sergiane. Bom dia, Fernando. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Estamos juntos aqui mais uma vez, unidos pela internet, para aproveitarmos cada vez mais as delícias da palavra de Deus. E já que ela fez a última agora introdução, eu vou pedir, Nara, para que você peça a continuidade do Espírito Santo, logo após um sermão tão, na verdade, inspirador. Nós, nesse momento, pedimos que você ore ao Pai pedindo a continuidade. Oremos. Querido Jesus, a Tua presença, ó Pai, em nossas vidas nós temos a certeza. E neste momento, ó Pai, queremos pedir que o Teu Santo Espírito conduza a nossa mente, conduza a nossa boca e o nosso coração. Instrua-nos, ó Pai, com a Tua Santa Escritura. Iremos estudar exatamente sobre ela. Que o Senhor esteja aqui presente conosco e com os nossos queridos irmãos em seus lares. Nós lhe pedimos em Teu santo nome. Amém. Amém. Ano passado, a reforma ela fez 502 anos, a partir de quando Martinho Lutero, ele resolveu deixar ali as 95 teses assim chamadas. Essas 95 teses assim colocadas foram um alarde para que o povo pudesse voltar àquilo que antigamente, ou na verdade na história se dizia, voltar às Escrituras.
Essas 95 teses, também chamada a Grande Reforma, ela teve alguns grandes pontos, ou alguns grandes marcos, assim sendo considerado como 5 solas, assim pregados ali. Esses 5 solas, ou aquelas 5 bases fundamentais, elas tratavam sobre somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus dai glória. E a lição dessa semana vai trabalhar em uma dessas teses, na verdade, em um desses pontos que foram marcos, e que, na verdade, é ponto fundamental da nossa igreja, marco da nossa fé. E falando sobre esse ponto, Fernando, sobre o marco da nossa fé, a igreja, o povo da igreja, né? Nós assim somos chamados muito desde o momento da concepção, da formação da igreja, sobre o povo do livro. E quando se fala sobre o livro, nós já sabemos que volta aquela ideia da sola escritura. E quando nós vimos na lição da semana passada, nós vimos que existem alguns elementos que podem influenciar a interpretação dessas escrituras, como a cultura, como a razão, as experiências, mas nenhuma delas se sobrepõe. O assim diz o Senhor, ele é, na verdade, o ponto fundamental, o ponto máximo. E dentro desse contexto, Paulo, em 1 Coríntios 4, de 1 a 6, nos admoesta, Fernando, sobre o cuidado que nós devemos ter ao estudar a Bíblia e interpretá-la. Eu gostaria que você agora pudesse repassar aos queridos, e a gente pudesse aqui discutir um pouquinho, quais são esses cuidados e por quê? Porque hoje nós temos várias fontes, a arqueologia, a história, seriam fontes seguras também ao se interpretar? Bom, Sergiane, eu acho que você partiu de um ponto essencial, que foi a Reforma Protestante, né? A Reforma Protestante ele foi um movimento histórico, singular para a nossa igreja, e quando nós estudamos a história da nossa igreja, nós entendemos que a Reforma Protestante ocupa um lugar essencial. E o que acontece, na verdade, é que a Reforma Protestante ela trouxe uma crítica a costumes, práticas, atitudes e interpretações que eram dadas à palavra de Deus que não estavam de acordo com a palavra de Deus, ou seja, se ultrapassava aquilo que estava na palavra de Deus ou diminuía-se aquilo que estava na palavra de Deus. E Martinho Lutero foi um grande crítico desse movimento, né? E a partir da Reforma Protestante também, nós temos o aumento do acesso à palavra de Deus, né? Onde todos podem ter acesso à palavra de Deus, podem estudar a palavra de Deus. Bom, hoje não é diferente. Esse mesmo cuidado de nós não ultrapassarmos aquilo que a palavra de Deus diz, ele é essencial para nós. E eu gostaria de ler com vocês e com os irmãos que estão aí em casa, e de convocar a todos, que a gente possa ler 1 Coríntios 4, no versículo 6. E aqui ele está fazendo alguns conselhos aos ministros ou dispenseiros, né, dos ministérios de Deus. E no versículo 6 diz assim: E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um ou contra outro. Aqui está a grande questão, né, que nós temos, não ultrapassar aquilo que está escrito, aquilo que está revelado na palavra de Deus. Mas eu gostaria de trazer uma reflexão para a gente sobre esse não ultrapassar. Como você falou, nós temos a história, a arqueologia, né, temos comentários, vários outros instrumentos que nós podemos utilizar para a compreensão da palavra de Deus. São fontes seguras? São fontes verdadeiras? Bom, a única coisa que eu posso ter certeza é que a palavra de Deus, ela é a norma dominante. A palavra de Deus é padrão único para cada um de nós. Outras áreas de conhecimento podem trazer um apoio a gente na hora de compreender a palavra de Deus, mas jamais podem substituir a palavra de Deus. E o que eu acho interessante é que sobre essa questão de não ultrapassar aquilo que está revelado, vamos supor a Nara, ela é casada com o Gessé, né? Vamos supor que num dia da quarentena, que o Gessé vai no supermercado fazer uma compra, né? Decida-se fazer um bolo. O objetivo é fazer um bolo. Então, Nara vai passar uma lista para ele. Trigo, ovo, leite, açúcar, fermento. E o objetivo é fazer o bolo. Mas quando o Gessé chega no supermercado, ele decide, então, comprar no lugar da farinha de trigo, farinha de mandioca. E no lugar do açúcar, comprar sal. E no lugar do fermento de bolo, fermento de pão. Ele mudou a lista.
O objetivo de Nara, que é fazer um bolo, vai ser atingido? Não. Não vai ser atingido. A palavra de Deus, a primeira lição que nós estudamos esse trimestre, diz que a palavra de Deus é a revelação da verdade sobre Deus. E dentro disso nós temos a revelação do plano da redenção, as profecias, a história em favor do homem. Se alguém se atreve a acrescentar ou diminuir aquilo que está na palavra de Deus, o objetivo, que é revelar a verdade sobre Deus, jamais será alcançado. E Apocalipse, Sergiane, traz para a gente uma reflexão sobre isso. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Eu queria convidar os irmãos para que a gente possa ler. Lá no final, Apocalipse 22, 18 e 19. É uma palavra sobre este livro da profecia, mas que nós aplicamos também a toda a palavra de Deus. Diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, e que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que são escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aqui está falando sobre salvação. Aquele que se atrever a tirar ou diminuir algo da palavra de Deus, corre o risco de perder a sua salvação. Porque é disso que está falando aqui. Muito bom. Excelente. Nara, alguma contribuição, algum elemento? Fernando explicou lindamente. Eu só queria voltar um pouquinho aqui no verso áureo. Só um contexto aqui. Nesse dia em que eu estava estudando a lição de sábado, justamente na meditação de jovens, também estava o mesmo texto. E ali o pastor Benefrides, ele estava instigando a nós, jovens, e também a toda a igreja, a ler este livro. Ou seja, hashtag leia o livro. O Fernando colocou muito bem. É a única regra nossa. Né? É predominante, é dominante, é a palavra de Deus. Achei interessante a forma como foi abordada a necessidade do assim diz o Senhor. Então, exemplo, Fernando, apenas colocando os pontos, a história, a arqueologia, são elementos apenas comprobatórios daquilo que nós vemos. Então, se aquilo, na verdade, estiver à luz da Bíblia, é algo que deve ser seguido. E o que eu acho interessante, Sergiane, é que nós não precisamos de nada mais para acreditar na Bíblia. Crer na Bíblia, naquilo que está revelado, é uma atitude de fé. É pela fé que nós acreditamos no que está escrito. E eu não posso tomar a minha fé, usar como base para a minha fé, achados arqueológicos, a história, eles são um apoio, né? Exatamente. Mas eu preciso de um exercício de fé para acreditar naquilo que está revelado na palavra de Deus. Amém. E nós observamos isso, e é algo bem interessante, porque a Bíblia, ele é um livro inspirador. Quase 1.500 anos de escrita, né, em relação a tempos diferentes, mais de 40 autores, características tão diferentes de cada um, nós já relatamos, já estudamos sobre isso, mas existe algo que é inegável, Nara. Existe unidade na diversidade. São tantos diferentes, mas existe um fio condutor e uma linha áurea. E existe algo bem interessante que nós observamos, que o Antigo e o Novo Testamento, eles estão ligados pela áurea abraçadeira de Deus, sendo um elemento único. Dentro desse olhar, Nara, por que a unidade na Bíblia é tão importante para a nossa crença como cristãos, adventistas do sétimo dia? Reflete agora um pouquinho sobre esse elemento. Bom, o mais interessante, antes de nós entendermos ali o fundamento da nossa crença, nós temos que voltar ali um pouquinho. Nós estudamos há algumas semanas atrás esta lição, que a palavra de Deus é inspirada por Ele. Ou seja, não tem como nós conhecermos, entendermos a nossa crença, a razão da nossa fé, sem antes ter a certeza que a palavra de Deus foi inspirada por Ele. Eu creio que a palavra de Deus, ela é completa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, elas se entrelaçam. Nós temos aqui um período de tempo em que a palavra de Deus, ela não teve nenhuma inspiração, nenhuma revelação. Por volta ali de 400 anos, né? Nós temos ali o livro de Malaquias, encerrando o Antigo Testamento, e ficou ali uma lacuna de 400 anos sem nenhuma revelação. E eu fico pensando, como pode? Passou tanto tempo e vem agora o Novo Testamento, nós vemos ali a pessoa de Jesus Cristo revelando ali a palavra de Deus por intermédio dele próprio, e nós vemos ali uma junção, uma ligação. Eu me lembro que quando eu era pequena,
né? Não sou tão grande, mas eu me lembro do período de escola quando minha professora me explicou o que era coesão e coerência. E ela me deu um seguinte exemplo para a turma, né? O cimento e o tijolo. O cimento e o tijolo, e ali você forma um muro. Isso é coesão e coerência. Esse muro vai ficar sólido se o seu texto tiver coesão e coerência. E a Bíblia, ela é assim. Ela é sólida porque tem coesão e coerência do início ao fim. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, somente ela, não que não devemos estudar outros livros, como o Fernando já havia dito antes, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, nós compreendemos de onde nós viemos, quem nós somos e para onde nós vamos. E nós entendemos o contexto principal da palavra de Deus, que é nos revelar a salvação por meio de Cristo Jesus. O que eu acho muito interessante sobre a unidade na Bíblia, quando a gente conversa sobre esse assunto, é quando a gente vai lendo todo o texto bíblico e nós vamos encontrando partes da Bíblia citando outras partes da Bíblia. É isso que eu acho assim, incrível, né? E quando você for estudar a Bíblia, preste bastante atenção naquelas notinhas de rodapé que tem na Bíblia, que vai mostrando as referências com outros textos bíblicos. Então, hoje eu fui ler Jeremias 31 de manhã, né? E eu estava vendo quão interessante, porque faz vínculo com Mateus, com a promessa, né, de Cristo que viria, faz menção também à questão de Raquel, ao nascimento dos seus filhos, naquela parte do começo do Antigo Testamento. Eu acho isso muito interessante. Então, por exemplo, quando você pega o estudo sobre o cuidado de Deus com os pobres, por exemplo, com os necessitados, você encontra isso em Deuteronômio, uma parte você encontra ali em Levítico também, depois você passa e percebe esse cuidado de Deus em Jeremias, em Isaías, e vai continuando. E os outros profetas menores também falam sobre isso. Quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, também é falado ali na questão da igreja primitiva, né? E quando você continua na carta de Paulo, a diversas outras regiões, você também encontra o cuidado de Deus com os pobres. Então, acho isso assim incrível. Como que em todo o texto bíblico você encontra uma unidade, né? E você encontra citações. Eu acho isso incrível. Isso mostra pra gente como realmente existe unidade dentro da palavra, né? E é incrível, irmãos, os pontos que os dois relataram quando nós vemos épocas tão diferentes, porque, exemplo, quando a gente vai ler um livro, não sei se vocês já tiveram, mas quando a gente vai muitas vezes ler um livro, a gente pode observar que ele próprio se discorda, ou quando são autores, muitas vezes, muitos já leram livros que são vários autores que, na verdade, compilam uma única obra, e às vezes existem diferenças de pensamento, o que é normal, mas o que acontece na Bíblia? Autores em épocas tão distintas tiveram a coesão e a coerência inigualável, por quê? Porque existia um espírito maior, existia um elemento a mais que guiava. E dentro desse olhar que nós colocamos, fora em relação, além da unidade, nós temos um outro elemento que também faz uma distinção muito interessante. Clareza. Não sei vocês, mas eu já li livros extremamente prolixos e complexos. Às vezes você até escuta um amigo chegar e falar, olha, tal livro é bom, mas quando você começa a ver a escrita, ela se torna difícil de ser entendida. E a clareza, ela é tida no dicionário como a não confusão, ou pelo menos uma compreensão clara das ideias com que o autor tem a capacidade de, na verdade, se comunicar. E nós observamos que a Bíblia, ela, querendo ou não, ela é declarada como elemento ou como um livro claro. Neemias 8, 8 a 12, Mateus 21 e 42 e outras passagens falam sobre isso. Mas agora eu gostaria de perguntar, em relação a isso, Fernando, quais seriam os segredos para se ter um entendimento ainda mais claro ao ler as Escrituras? Nós podemos ter outros instrumentos, mas teria algum segredo ou alguma ferramenta que nós poderíamos deixar a leitura ainda mais clara? Bom, Sergiane, a clareza, né, ela é extremamente importante, né? Eu lembro que em um dos últimos cursos que eu fiz na minha vida acadêmica, né, eu tinha uma professora que era a professora Rosélia, de um grande conhecimento, uma mulher inteligentíssima, mas que tinha a capacidade de escrever com clareza. Ou seja, todo o conhecimento dela científico sobre aquele assunto, mas mesmo assim ela conseguia escrever com bastante clareza. O que eu acho interessante desses versos que você citou e que a nossa lição, o nosso guia de estudos, traz aqui quais são esses versos, e você pode também, se não leu ainda, depois ler, é que existem duas expressões que se repetem dentro desses versos.
eu fui lendo, olha, percebi que essas duas expressões, elas se repetem em vários versos. Eu separei essas duas expressões. Uma diz assim, não leste? É uma pergunta. E a outra diz assim, quem lê, entenda. Como que eu vou dizer que o texto bíblico não é claro se eu não estou lendo? Porque se a Bíblia diz para mim, não leste, e quem lê, entenda, como que eu vou dizer que eu não entendi, que não está claro algo que eu não li, que eu não dediquei tempo ao estudo? É como um aluno, né, Sergiane, que muitas vezes nós temos nossos alunos, que você vai conversar com eles, alguém não entendeu alguma coisa? Ah, professor, eu não entendi. Por que você não entendeu? Nada. Como assim? Por que você não entendeu nada? Não, eu não entendi. Como que você vai entender um artigo, um livro para uma prova, uma equação geométrica, por exemplo, se você não dedicou tempo para estudar aquilo que está no livro que você precisa ler? Na Bíblia, não é diferente. Se a gente não dedica tempo para o estudo diligente e detalhado da palavra de Deus, nós não vamos entender. Mas a Bíblia, ela é clara. E esses textos que estão aqui na nossa lição, eles evidenciam que a Bíblia é clara. Ou seja, o que nós precisamos é de estudo dedicado, diligente, dedicar tempo para a leitura da palavra de Deus. Eu vou ser bem sincero com vocês, sabe? Nas classes que eu participo aí, nas lições que eu já passei para os colegas que estão aí, eu sou bem claro. Eu não tinha o costume de ler a Bíblia, esse estudo detalhado da palavra de Deus. Eu lia partes da Bíblia, né? Fazia uma leitura superficial. O tempo foi passando, né? A gente vai crescendo, desde adolescente, na igreja, crescendo, e começa a dedicar tempo ao estudo detalhado da palavra de Deus. E eu desafio a você, irmão, que ainda não dedica esse tempo ao estudo dedicado da palavra de Deus, a adotar isso como uma rotina na sua vida. Assim, os benefícios que nós obtemos, espirituais, de convivência com Deus e com o próximo, e até mesmo de nosso intelecto, é impressionante. A palavra de Deus, ela traz clareza para a gente, né? Agora, se eu pudesse dar um segredo para o estudo da palavra de Deus, a primeira coisa que eu sempre faço, e que nós acabamos de fazer aqui, que a Nara fez para a gente, é uma oração. O Espírito Santo, que inspirou os autores da palavra de Deus, é quem nós devemos clamar para que esteja conosco quando formos abrir a palavra de Deus. Porque Ele há de trazer para a gente, o Divino Espírito Santo, o entendimento necessário. A clareza que muitas vezes nós não conseguimos ter. Mas eu tenho um questionamento. Muitas vezes a gente lê o texto bíblico e fala assim, olha, esse texto bíblico não está claro. Ele não está claro realmente ou ele está claro e eu tenho dificuldade de segui-lo? Esse é um ponto. Esse é um dos elementos, tá? Às vezes a clareza incomoda e nos tira muitas vezes, ou tem que nos tirar da nossa zona de conforto. Nara, por favor. O interessante, é um conselho, né? Assim como o Fernando já deu, nós não devemos ir à palavra de Deus para nós tirarmos ali um significado para nós, para a nossa vida. Nós devemos ir à palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo, né, que nos conduza, para aí sim nos deixar que essa clareza venha de encontro a nós. Eu tenho um texto que separei, depois se você puder ler, Deuteronômio capítulo 30, no verso 11, olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. E olha o verso 14. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para a cumprires. Queridos, a palavra de Deus, existem sim alguns textos, existem, né, os livros proféticos, né, que nós entendemos que é algo um pouquinho complicado de se entender, mas a luz de Deus, quando nós queremos conhecer a verdade, Ele certamente guiará. Eu tenho aqui várias histórias de pessoas que nós já demos estudos bíblicos, em que quando nós chegamos a primeira vez em seus lares, as pessoas falavam assim, pastor, eu orei muito para que a palavra de Deus fosse aberta, clarificada para mim, e eu diretamente respondia para a pessoa, por isso Deus nos enviou aqui, como anjos, como instrumentos, para poder juntos nós estudarmos a palavra de Deus, e aí sim ela se tornar clara para você. Então, queridos, sempre em que um ser quiser ir a Deus e pedir a Ele clareza, verdade da sua escritura, Deus enviará anjo, enviará os seus filhos e instrumentos, para que ali sim a palavra de Deus seja aberta e que as escamas dos olhos se caiam. Amém.
Sergiane, quantas histórias nós conhecemos, e você também em casa deve conhecer várias histórias, de pessoas analfabetas que conseguiam ler a palavra de Deus. Eu acho isso, assim, incrível, né? Como que é uma palavra que pessoas que são analfabetas conseguem ler, e nós acreditamos que dentro desse contexto nós temos uma atuação do Espírito Santo, né? E pessoas que têm pouca instrução também conseguem ler e compreender. E Nara falou algo bem interessante. A Bíblia pode ser, às vezes, um pouco complexa, na questão dos livros proféticos e tal, mas naquilo que é essencial, relacionado à salvação do ser humano, a Bíblia é clara. Ela é totalmente clara, e a lição, ela aborda isso, ela fala sobre isso. Como o texto é claro, para que possamos compreender aquilo que é necessário para a nossa salvação. E aquilo que for um pouco mais complexo de entender, nós podemos clamar ao Divino Espírito Santo, como nós clamamos também para o que é mais simples, não é só no que é complexo, né? Clamamos sempre a presença do Espírito Santo e poderemos, pela graça de Deus, compreender aquilo que está revelado no texto bíblico. Uau, que bênção! Observar os pontos, queridos irmãos, alguns segredos, estudo diligente, oração. E existe um ponto na Bíblia que diz, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É você ter a necessidade de avaliar o contexto, não é pegar versos isolados. E quantas vezes a gente pode pegar um verso isolado e aí você muitas vezes realmente se torna complicado. É observar para quem que foi escrito, a época ou por quê. E aí existe o segredo maior. Fernanda e Nara falaram. É pedir a condução do Espírito. O mesmo Espírito que guiou homens, pecadores como eu e você, como nós, a termos a compreensão da palavra. Unidade, clareza. E existe um ponto bem interessante que é o elemento fundamental e o título da nossa lição. Como interpretar as Escrituras. A palavra interpretação, ela vem do latim interpretatio, que significa clareza ou sentido a alguma coisa. Nós observamos ao longo do tempo, principalmente, existem alguns versos ou algumas máximas que diz que um texto fora do contexto gera um pretexto. Muitos já viram isso, né? Pegar aqueles versos isolados e aí nós temos várias conotações, vários dogmas que se formam. Mas nós observamos que quando você quer ter uma interpretação correta, conte nós às vezes um fato, que às vezes alguém conta, você muitas vezes para poder ter certeza se aquilo é verídico, o que você faz? Você vai avaliar, escutar os lados, observar as testemunhas, analisar, principalmente quando a gente fala em relação à política, né? Hoje nós observamos uma fala de um lado, outra do outro, não pegar falas isoladas. E quando nós falamos a respeito das Escrituras, tanto o Fernando quanto a Nara já falaram que existem alguns pontos que realmente merecem um estudo ainda mais aprofundado. São mais complexos? Sim, tem uma complexidade maior porque envolve uma necessidade maior de estudo. Como a questão do estado dos mortos, quanto a questão das profecias, o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, tão necessários, queridos, nos dias atuais. Mas quando nós falamos a respeito disso, existe algo bem interessante. Vocês disseram sobre a interpretação. Disseram que as Escrituras são claras, existe unidade na diversidade. E quando nós pegamos contextos, e eu gostaria de saber, Nara, em relação, como o Fernando disse, alguns temas mais complexos ou que merecem uma profundidade maior, quais seriam as formas de se interpretar as Escrituras? Existe alguma forma para poder interpretar? Algum livro adicional, algum documento, algum documentário? Quais seriam as formas para eu poder ter ainda uma interpretação correta da Bíblia? Eu estava aqui me lembrando, você fazendo essa pergunta, me lembrei a primeira vez em que eu li a Bíblia. Eu tinha por volta de 18 anos. E é ali que eu li ela toda. Eu estava com tanta vontade de entender aquele livro, que eu li em pouco mais de 5 meses, 6 meses, que eu me lembro, foi isso, muito rápido, né? A Bíblia toda, mas eu só li, né? Tem essa questão. Não é para ler, irmãos, é para estudar, tá bom? Esquadrinhar a palavra de Deus. Mas voltando aqui. Então, quando eu ali estava lendo a Bíblia, ela foi clara para mim e também ela foi interpretativa. Por quê? Isaías 28:10 diz assim, é preceito sobre preceito, regra sobre regra. Um pouquinho aqui e um pouco ali. Então, no decorrer que eu estava ali lendo a Bíblia, né, e hoje eu já estudo mais a palavra de Deus, eu vejo que eu pego um texto aqui, outro ali, no Novo, no Velho Testamento, e vou ali tirando as informações.
Hoje, nós vemos aí diversos livros de autoajuda, livros no modo geral, você vai lá no índice, eu quero falar sobre amor. Você, página tal, amor. Você vai lá no índice, eu quero falar sobre morte. Você vai lá e acha. A Bíblia, queridos irmãos, não é assim. Para nós entendermos a sua interpretação, nós temos que estudar, esquadrinhar. Por quê? Infelizmente, existe uma Bíblia, que ela é até maravilhosa para entendimento, que é a Bíblia católica, mas ela tem ali alguns livrinhos no final, chamados livros apócrifos, que foram agregados, não fazem parte do cânon bíblico, ou seja, esses livros não foram inspirados por Deus. Então, nós devemos tomar cuidado, por quê? Porque a Bíblia, ela nos dá a nossa regra de fé. As nossas doutrinas, a minha crença, eu, Junara, no que eu creio, está baseado somente aqui neste livro. E quando nós vemos aqui, por exemplo, como a Sergiane tocou no assunto, questão da morte, a Bíblia nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. Mas, infelizmente, queridos irmãos, nesses livros apócrifos, está contradizendo o que a palavra de Deus disse. Lembra que no início eu falei de coesão e coerência? Infelizmente, isso não acontece com esses livros, eles contradizem a palavra de Deus. Então, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós agregamos a mais como ensinamento e estudos da palavra de Deus. Focamos especialmente e principalmente neste livro sagrado. Eu acho que o que Nara falou é extremamente essencial, né? Adotar a Bíblia, esquadrinhar como uma única norma, mas vale também a gente lembrar da necessidade, como já falamos, e eu relembro isso sempre, porque é o que eu tomo como regra para a minha vida, que é clamar a Deus o Espírito Santo. É sempre isso que eu faço. Quando eu sento para estudar a palavra, eu clamo a Deus, o Divino Espírito Santo, para que me acompanhe. Depois, quando você pega alguma passagem para ler, você também precisa considerar a relação daquela passagem com o contexto do capítulo. Quando você continua no estudo, você faz o quê? Você relaciona o contexto daquela passagem, daquele capítulo, com o contexto de todo o livro. Então, por exemplo, estou tendo dificuldade para entender algum ponto do livro de Isaías. Ok, o que aquele capítulo quer dizer? O que aquele livro quis dizer? Qual foi o momento do povo de Judá ali, que surgiu aquele livro, né, de Judá e de Israel, aquele livro ali de Isaías? Qual era o objetivo? Eles já tinham ido para o cativeiro da Babilônia? Não tinham ido para o cativeiro da Babilônia? Quem era o rei? Era Zedequias? Era Jeocás? Quem era o rei? Então, uma necessidade de você fazer uma leitura cuidadosa do contexto, né? E também, não adianta, se você quer compreender algum termo, e Nara falou muito bem sobre isso aqui, sobre o estado dos mortos, por exemplo, você precisa ler todo o texto bíblico. Não adianta você pegar uma passagem isolada e falar, olha, a Bíblia diz isso sobre o estado dos mortos. Não. Eu preciso ler o que fala sobre a ressurreição que está em Tessalonicenses. Eu preciso ler o que está lá em Eclesiastes, quando dizem que os mortos não sabem de coisa alguma. Então você precisa ler todo o texto bíblico sobre aquele assunto. Senão você não vai obter uma compreensão correta do texto bíblico, que, como eu disse inicialmente, é a revelação da verdade de Deus. Amém. Queridos, vocês viram, a Bíblia, ela se auto-explica. É a necessidade do esquadrinhar, não é aquela leitura. E aí vai um ponto para vocês. Muitas vezes, Fernando e Nara, nós temos a lição e nós achamos que o estudo dela é o suficiente. Já o próprio nome fala, ele é um guia, na verdade, para nós nos dedicarmos em relação à leitura. Aqui são citados alguns livros, como nós falamos, Isaías, Neemias, mas a necessidade de nós averiguarmos, tomarmos tempo, necessidade de nós esquadrinharmos e pedimos o direcionamento do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre a questão das Escrituras, existe um ponto que agora eu vou tocar com vocês, que muitos já devem ter sido afligidos. Eu acredito que vocês, eu não sei, mas na vida de vocês aí, né, no decorrer, alguém já fez essa pergunta. Quando nós falamos sobre sola escritura, e nós falamos que somos o povo, ou assim, somos denominados como o povo do livro, muitas vezes, inevitavelmente, nós já fomos confrontados com a questão de fazer com que Ellen White, principalmente, nós sabemos que nós acreditamos de que ela é uma profetisa, foi uma mulher também inspirada,
por Deus. Mas muitos chegam a afirmar de que nós fazemos dos livros da irmã Ellen White um terceiro testamento, logo após o Velho e o Novo, um terceiro testamento, ou colocamos ela de igual a uma Bíblia Sagrada, ao fundamento do assim diz o Senhor. Bem, dentro dessa complexidade que outras pessoas muitas vezes fazem a nós, eu gostaria de perguntar a vocês, e eu vou deixar já Fernando, que eu já vi que ele já se mostrou, na verdade, pronto para poder estar respondendo. Como que nós, Fernando, poderíamos responder àqueles que dizem que nossa Bíblia são os livros da irmã Ellen White? Qual seria a resposta? Como é que nós poderíamos, e depois Nara pode fazer o complemento se assim desejar. Bom, se você está aí em casa e não conhece ainda a Ellen White foi uma escritora norte-americana, né? Uma pioneira da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cuja igreja acredita que recebeu da parte de Deus um ministério profético aqui na Terra. E muitas vezes, realmente, somos até acusados de tomar os escritos de Ellen White no lugar da palavra de Deus. Vou pedir ao Divino Espírito Santo, como sempre falei, a liberdade de tomar posse da palavra de Deus, que diz assim: não leste? E quem lê, entenda. Quem afirma isso não leu os escritos de Ellen White. Porque Ellen White, claramente, em diversos livros, Testemunhos para a Igreja, Primeiros Escritos e Grande Conflito, principalmente, ela aponta para a palavra de Deus, para a Bíblia Sagrada, como norma dominante, padrão único. E aquele famoso texto conhecido, que está lá no Grande Conflito, né? A luz menor que conduz à luz maior. Então, por isso, Rejane, que eu tomei, né, como parte, né, essa palavra de Deus, né? Não leste? E quem lê, entenda. É necessário também pedir a orientação do Espírito Santo na hora que você senta para ler um escrito de Ellen White. Porque o tempo todo ela aponta dentro da palavra, dentro do livro dela, que ela é a luz menor, que conduz à luz maior, que é a palavra de Deus. Olha esse texto que está lá no livro Escola Sabatina, página 93. Esse texto também ele pontuou aqui um pouquinho, mas olha o que Ellen White diz, querido irmão. A Bíblia, somente a Bíblia, é a nossa única regra de fé e doutrina. Ou seja, como pode, né, ela querer se colocar acima da palavra de Deus, se em todo momento, em todos os seus escritos, apontando sempre para a palavra de Deus. Então, queridos, os livros de Ellen White nos servem sim como conhecimento. Sabe, aquela coleção do Grande Conflito que ela tem, ali tem eventos finais, história da redenção. Quando nós lemos esses livros, todas as citações nos levam para a palavra de Deus. E ele é toda a história da Bíblia contada naqueles livros. Então, queridos, os livros de Ellen White, se você, querido irmão, ainda tem dificuldade, se você ainda não aceita Ellen White como uma profeta do Senhor, como alguém que recebeu a revelação de Deus, procure estudar os seus livros. Vejam que ela em nenhum momento quis exaltar a si próprio, mas ela também não é a nossa fundadora, ou seja, a fundação da Igreja Adventista está baseada em Ellen White, em seus livros. Não, jamais. Mas elas remete sempre à nossa única regra de fé e doutrina. As nossas 28 doutrinas estão baseadas na palavra de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, que possamos hoje tirar esse preconceito, tirar um pouco essa venda dos nossos olhos e voltar-se para a palavra de Deus e ver que Deus inspira os seus filhos, e se hoje Ele quiser levantar também um outro profeta ou outra pessoa para nos falar e nos orientar para a prol da nossa salvação, o Senhor assim o fará. O que eu acho interessante é quando você pega alguns livros, né? Não sei se vocês têm conhecimento, mas existe uma relação que vincula os textos bíblicos com os escritos de Ellen White, né? E eu faço esse tipo de estudo, né? E eu estou lendo Profetas e Reis. Como é, assim, apaixonante, né? Você se apaixona cada vez mais pelo texto bíblico. A forma como ela vai descrevendo o que acontece ali. Eu estou lendo aquela parte sobre Elias no Monte Carmelo, aquela parte toda, aquele conflito com os profetas de Baal. Tem sido, assim, interessantíssimo. Você vê, e Nara falou exatamente isso. Ela vai direto no texto bíblico e ela muitas vezes cita dentro do próprio livro dela aquilo que está escrito no texto bíblico. Então, não existe dúvida alguma que Ellen White, como Nara falou, aponta para a Bíblia como um padrão único, luz maior, e aí os escritos dela como uma luz menor que nós temos. Amém. E eu convido, talvez tenha algum amigo
que esteja nos assistindo e talvez tenha alguma dúvida quanto a isso, nós temos como exemplo os bereanos. Os bereanos eram aqueles que, quando Paulo ele estava ali falando, eles estavam o tempo todo investigando se as palavras que aqui vinham ou que eram escritas se estavam de acordo com assim diz o Senhor. Eu convido a você, talvez você que nos assiste tenha alguma dúvida, pegue um dos livros, A Ciência do Bom Viver, Eventos Finais, Desejado de Todas as Nações, estude um deles e vá comparando à luz da Bíblia, e você irá perceber, durante todo o momento, uma luz menor se amparando numa luz maior do assim diz o Senhor. E eu gostaria de agora, finalizando, passou tão rápido, e deixar com vocês agora 1 minuto e meio para cada um, se despedindo em relação a tudo que foi falado hoje, sobre a interpretação, sobre a sola escritura, mandando uma mensagem especial aos nossos irmãos, amigos que estão conosco hoje, do outro lado, mas estão juntinhos conosco, conectados numa mesma fé. Nara, por favor. Eu me lembro aqui de um momento em que nós estávamos no NASP, o professor do meu esposo, em um sermão, meu esposo já falava isso na sala de aula, que ele falava bastante, mas em um sermão ele fez a seguinte coisa. Ele pegou a palavra de Deus e colocou em cima de um livro que ele tinha levado. O que ele queria dizer? Que os judeus, as pessoas colocam a Bíblia acima de qualquer outra coisa. Na minha casa, se você for, na maioria das vezes vai estar lá a Bíblia em cima da lição, em cima dos outros livros, demais livros. Por que eu estou comentando isso com vocês? O pastor já até fez essa menção uma vez aqui no sermão na igreja. Queridos, a palavra de Deus deve estar acima de qualquer outro livro. A palavra de Deus deve ser a nossa única regra da nossa crença, da nossa fé, que nós venhamos colocar este livro precioso acima de tudo em nossas vidas, não acima de livros, não só na questão física lá na sua casa, mas sim na questão espiritual dentro do seu coração. Que Deus abençoe você e que por esses dias você tenha mais gosto, mais prazer, mais vontade, mas acima de tudo pedir para que o Espírito Santo de Deus te ilumine, para que você venha aproveitar esta palavra sagrada. Muito obrigada, Nara, que o Espírito Santo continue te iluminando, te abençoando. Fernando, as palavras agora aos nossos queridos. A fala da Nara me lembrou muito meu pai, né? Meu pai é muito desse tipo também. A Bíblia tem que ficar em cima sempre, né? A Bíblia ali na parte de cima. Eu, na verdade, tenho um apelo a fazer, né? Na cabeceira do meu pai tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, tem linguagem de hoje. Ele leu, acho que, todas as versões que existem da palavra de Deus para buscar uma compreensão. E, graças a Deus, tem sido um exemplo para mim. E tem me estimulado cada dia mais a estudar a palavra de Deus. Meu apelo é para você, que ainda não tem o costume de estudar a palavra de Deus, que ainda não está dedicando um tempo especial para o estudo diligente da palavra de Deus, que talvez ainda esteja lendo a palavra de Deus, buscando compreender, como Nara falou também, buscando respostas para aquilo que eu desejo. E não é esse o caminho. O caminho é buscar o que Deus quer falar para mim, não o que eu quero ouvir da parte de Deus. Essa que é a questão. E, mais uma vez, e peço desculpa se eu estiver sendo repetitivo, clamar ao Espírito Santo, que Ele traga a inspiração necessária para nós, a compreensão do texto corretamente, para que possamos entender a palavra de Deus. Eu tenho certeza que a sua experiência com a palavra de Deus vai ser incrível. Ela vai melhorar a sua vida em vários sentidos e muitos questionamentos que você tem sobre a vida ou sobre questões que estamos passando atualmente, você vai compreender lendo a palavra de Deus. Queridos, que delícia de conversa. Muito obrigada, Fernando, muito obrigada, Nara, por terem sido usados instrumentos de Deus aqui nesse momento. Queridos, em junho de 1520, a bula papal ela condenou 41 dos ensinamentos de Martinho Lutero, dizendo que ele, na verdade, estava rejeitando todos os ensinamentos dos santos mestres da igreja. Logo após Martinho Lutero, ele foi convocado a comparecer na Dieta de Worms perante o imperador Carlos V, e ali ele deveria estar se justificando e negando tudo aquilo que ele havia proposto nas 95 teses. E existe uma frase dele que até hoje mexe muito comigo.
Ali ele disse assim: minha consciência é prisioneira da palavra de Deus. Eu nunca abriria mão de nenhuma das palavras que eu disse, porque para mim o assim diz o Senhor é o mais importante. Eu quero perguntar a você, meu querido amigo, sua mente e seu coração, aonde está aprisionado? A Bíblia fala que aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. E eu finalizo com as palavras do Salmo 119, versículo 11, que diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Que essa seja uma realidade sempre presente. Busque, nós estamos em momentos necessários, nos dias mais do que urgentes, para nós estarmos nos alimentando diariamente desta palavra. E agora eu convido a você, aonde estiver, da maneira como estiver, apenas feche os seus olhos e vamos falar com o bom Pai. Fernando, você ora para nós? Querido Deus, nós te louvamos, Pai, porque hoje temos acesso à palavra. Temos acesso às Escrituras, Pai, inspirada pelo Divino Espírito Santo, que trouxe a nós o conhecimento e a revelação da verdade sobre Deus. Nós estamos felizes, porque podemos segurar este livro e, através da orientação do Espírito Santo, dedicar tempo para compreender as Escrituras. Senhor, talvez não tenha sido essa a realidade da tua igreja. Dedicar tempo ao estudo da palavra. Que o Senhor toque o coração de cada pessoa que ainda não compreendeu a necessidade de estudar, Pai, de conhecer a tua palavra através das Escrituras. Que em cada lar, Pai, que está presente a tua palavra, o teu Espírito Santo acompanhe os irmãos. Que possamos compreender as Escrituras para a honra e glória do teu santo nome. Sabemos que chegará um tempo em que não teremos este acesso que hoje temos à palavra de Deus, mas nos foi prometido que pela atuação do Espírito Santo, aquilo que estudamos, compreendemos e entendemos, sairá da nossa boca para pregar o Evangelho a todo mundo. Nos abençoe e nos guarde, nos dê um bom restante de sábado em tua santa